Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã. Infelizmente, um domingo pela manhã em que o torcedor vascaíno mais uma vez vai passar o dia daquele jeito, depois da derrota para o líder do campeonato, o Red Bull Bragantino, ontem à noite em São Januário. Realmente um placar que foi construído já no início da partida e o Vasco aí não conseguiu reverter. Agora, o que dá para reverter é a possibilidade de quem quer investir no litoral de Santa Catarina. Se você está pensando em chegar e fazer algum tipo de investimento ou até mesmo morar no litoral de Santa Catarina, tá vendo esse QR Code aí no canto da tela? Passa o seu celular e chama o Jean Reversê para conversar. O Jean, que é um conceituado corretor de imóveis aqui no nosso litoral e pode mostrar para vocês inúmeras possibilidades. Barra Velha, Pissarras, Penha, que é a cidade do Parque Temático do Beto Carreiro, Praia Brava em Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, enfim, são grandes possibilidades. Até você que é corretor de imóveis em qualquer lugar do Brasil e tem na sua carteira de clientes alguém que quer fazer parceria, pode chamar o Jean para conversar, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar negócio bom, e negócio bom tem que ser sempre para ambos os lados. Torcedor, depois da vinheta eu volto, falando um pouquinho desse jogo em que o desempenho não foi ruim, o problema mesmo foi o resultado. Depois da vinheta eu volto. Se liga aí. Então, torcedor, infelizmente o Vasco ontem acabou perdendo para o Red Bull Bragantino em casa no placar de 2-0. E olha que o Vasco acaba sofrendo o primeiro gol da equipe do Red Bull Bragantino praticamente assim a hora que encerrou o hino. Como assim, Jean? Sim, a hora que encerra o hino, os jogadores se postam em campo, bate o centro. 1 minuto e 32, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até agora, já estava o Red Bull Bragantino ganhando de 1-0, com um gol de bola parada. De uma jogada inovadora, uma jogada que ninguém tinha visto na história do futebol até agora. Qual foi essa jogada? O jogador cobra o escanteio, John, alguém escapa no primeiro pau, dá aquela casquinha e alguém entra no segundo pau e empurra para a rede. Inacreditável que o Vasco, com 1 minuto e meio de jogo, um momento que é para a equipe estar com a concentração altíssima, porque está todo mundo com o tanque cheio e tem que estar com um olho desse tamanho, o Vasco acaba levando um gol desse tipo. E depois do gol sofrido, o Vasco até teve uma ou duas oportunidades de empatar. Até que os 30 minutos do primeiro tempo veio 2-0 e praticamente o golpe de misericórdia. Vinicinho, jogador de velocidade, de beirada do Bragantino. Aliás, o Bragantino ontem veio num desenho quase que num 4-2-4. Escalou 2 centroavantes de área, o Eduardo Sacha e o Isidro Prita, com John de um lado e Vinicinho do outro. E o Vinicinho, que o Piton, logo no início da partida, tinha dado 2 porradas, já tinha erguido o Vinicinho do chão, depois deixou o Vinicinho vir para cima, ficou temporizando, o Vinicinho cruza e daí, inacreditavelmente, o João Vitor deixa o Isidro Pitra matar no peito e não deixar cair, jogar de primeira aí, fazer 2-0 para a equipe do Red Bull Bragantino. Mesmo assim, o Vasco volta para o jogo, tem oportunidade de empatar, principalmente nas cabeçadas do Verratti. Aliás, ontem, desde que o Verratti chegou a essa equipe do Vasco, e a gente está falando aí de pelo menos 2 anos que o Verratti já está com a camisa do Vasco, eu não lembro, torcedor. Aliás, se você lembra, coloca aí embaixo nos comentários qual o jogo que o Verratti teve pelo menos 5 oportunidades de cabecear a bola e não teve êxito em nenhuma. E isso foi o que acabou acontecendo ontem à noite. Em finalizações, o Vasco teve 20 finalizações contra 4 do Red Bull Bragantino. No gol, finalizações no gol, foram 5 do Vasco contra 3 da equipe do Red Bull Bragantino, que acabou levando a melhor e convertendo 2 gols. Se a gente parar para analisar esses números, o desempenho do Vasco não foi ruim no jogo de ontem. E quando eu coloco
na capa essa responsabilidade em cima do Diniz é porque a janela está se aproximando. E o Vasco não tem hoje um diretor executivo que possa desempenhar essa função de contratação. E está cada vez mais claro que o Vasco vai precisar de 3 a 4 titulares para que, num jogo em que você ofereça só 3 oportunidades ao adversário, que ele não marque 2 gols. E num jogo que você tenha a competência de criar 20 oportunidades, 20 finalizações, você tenha pelo menos a possibilidade de colocar 2 bolas na casinha. E como é que faz isso? Isso é feito através de qualidade no elenco. Porque o trabalho do Fernando Diniz começa a aparecer. Sempre o trabalho do Fernando Diniz tem como característica uma equipe que cria muita oportunidade de gol e ser uma equipe que tem o controle do jogo e a posse. E ontem à noite, o Vasco teve mais posse que o Red Bull Bragantino e o Vasco criou mais oportunidades que a equipe do Red Bull Bragantino. Só que precisa ser mais efetivo. E como que vem essa efetividade? Essa efetividade vem da qualidade dos jogadores. Então, eu até acredito que pela tabela, pelo resultado dos jogos de hoje à tarde, o Vasco ainda não vai entrar na zona do rebaixamento. Só que na próxima rodada o Vasco tem um jogo bem difícil contra o São Paulo. O São Paulo que tem 12 pontos no campeonato. Com uma vitória o Vasco até ultrapassaria a equipe do São Paulo. Enfim, existe essa possibilidade. Só que a gente sabe que o Vasco fora de casa é uma equipe que deixa muito a desejar. O técnico Fernando Diniz começa a querer dar uma identidade e uma equipe titular. Eu não sei se contra o São Paulo ele vai de Jair ou retorna o Hugo Moura. Ontem ele fez essa opção pelo Jair, só que assim que teve a oportunidade no intervalo já sacou o Jair e colocou o Matheus Carvalho para tentar deixar uma equipe com mais pegada, mais força de marcação. E o indício que eu tenho, que o Diniz ainda falta conhecer um pouco mais desse elenco do Vasco, é quando numa substituição ontem ele fez aquilo que ele se caracterizou por fazer no São Paulo e muito no Fluminense, que é tirar um jogador da zaga e colocar um volante para a zaga. E ontem ele fez isso com o Matheus Carvalho. Só que a pergunta que eu faço é, o Matheus Carvalho tem um passe melhor que o Lucas Freitas? Não. O Matheus Carvalho é mais rápido que o Lucas Freitas para jogar de zagueiro? Não. Então, ele acaba querendo ter algumas ideias que ele já fez em alguns clubes, só que com as peças que ele tem à disposição, a coisa acaba não acontecendo. E mesmo assim, volto a repetir, o desempenho do Vasco ontem à noite é a minha opinião. Se você pensa ao contrário, não tem problema nenhum. Deixa o seu comentário aí embaixo que eu respeito e respeito muito. Não foi tão ruim assim. Foi pelo menos um desempenho para empatar o jogo. Perder por 2 a 0 acabou ficando meio puxado para essa equipe do Vasco. Agora são 11 dias até o próximo confronto contra o São Paulo no Morumbi. A primeira oportunidade que o Diniz vai ter para trabalhar e conhecer esse elenco. Porque 11 dias sem jogos, sem viagens, dá sim para o Fernando Diniz poder ter uma ideia melhor do que ele tem na mão. Por exemplo, ontem, 2 substituições foram com 42 minutos do segundo tempo. A entrada do Lloyd e a entrada do Pumita. Não dá para você mudar um setor inteiro de campo, perdendo por 2 a 0, restando aí 7, 8 minutos para acabar o jogo. Precisam ter mais minutagem. Inclusive o Adson, que é um jogador que acabou entrando no dia de ontem, e eu também acredito que é um jogador que mais precisa minutagem. E para encerrar, por que eu peço para deixar nas mãos do Diniz? Porque se o Vasco não tem esse executivo de futebol, o Vasco teria que ir atrás de alguém no mercado. E esse alguém no mercado, agora, às portas de abrir essa janela, perdão pela redundância aí, pelo trocadilho, mas será que esse executivo vai saber o que o Vasco realmente precisa ou quem está ali no dia a dia, no trabalho, vai conseguir resolver isso? A função do executivo é mais do que necessária. O Vasco inaugurou o executivo que, na sua principal função, não participa. Pelo menos foi isso que disse o Marcelo Santana quando saiu do comando do Vasco. Eu fazia parte burocrática. Talvez, desde que criou-se essa denominação de diretor executivo no futebol, todo mundo que tem esse cargo participa disso, só no Vasco que não participa. Então, eu acredito que o dedo do Diniz para poder indicar jogadores para a direção, para fechar, é importantíssimo. E por que eu falo isso? O Diniz tem um modelo de jogo específico que a gente acompanha há anos. E a gente não pode desconectar
que o preenchimento desse elenco tem que ser com jogadores que o Diniz tem aprovação, que ele gosta de trabalhar e saiba o que o Vasco precisa. Não adianta trazer na mão de um cara que sabe fazer uma grande feijoada, trazer um pedaço de filé duplo para o cara, ou então um peixe para o cara que vai fazer a feijoada. Não adianta. Então, por isso que eu coloquei isso na capa. O Diniz, hoje, é o cara no Vasco que melhor tem um entendimento do que está acontecendo ali e é o cara que vai precisar ser ouvido pelo presidente Pedrinho na hora de assinar o cheque para trazer esses jogadores durante a janela. Beleza, torcedor? Por favor, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. Hoje à noite tem o Arquibancada aqui. Enfim, temos uma semana cheia até o próximo jogo contra o São Paulo e a gente vai debater muito essa possibilidade do novo executivo, de novas contratações e tudo mais. Você sabe que aqui no Atenção Vascaínos você sempre está bem informado. Um ótimo domingo para todo mundo e a gente se encontra na programação tanto do Ave Mais como também aqui do Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!